Há nomes que os arquivos recusam, homens que a guerra engoliu, mas que a memória insiste em guardar. Às vezes, o esquecimento não é acidental. Às vezes, alguém decide que certas pessoas nunca deveriam ter existido. Riddle era um desses homens. Sem fotografia, sem cartas, sem passado. Um soldado que sabia demais, que via o invisível, que ouvia o silêncio falar. Os oficiais tentaram transferi-lo, depois silenciá-lo. Por fim, apagá-lo. Mas a guerra tem sua própria justiça. E algumas histórias se recusam a morrer. Quando o último tiro foi disparado e a neblina engoliu seu corpo, Riddle desapareceu dos registros, mas não da memória dos sobreviventes. Porque existem fantasmas que nascem antes da morte e lendas que começam quando tentam enterrá-las vivas. Se você está sentindo aquele arrepio na espinha agora, você não está sozinho. Riddle é real. Os documentos existem e o mistério só está começando. Deixa aquele like se você já está com medo do que vem a seguir e comenta aqui embaixo. Você acredita que alguém pode saber o futuro? Ou será que Riddle era algo muito pior? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de histórias sombrias. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão agora, porque o que vem vai te deixar sem dormir. Ativa o sininho. A escuridão está apenas começando. O inverno italiano de 1944 não perdoava. As montanhas ao norte eram cobertas por neve suja, manchada de lama e sangue seco. O vilarejo onde o destacamento da FEB se instalou era um esqueleto de pedra. Casas sem portas, janelas sem vidro, chaminés que não aqueciam mais nada. Era um lugar esquecido. Perfeito para homens esquecidos. Entre eles estava Riddle. Ninguém sabia ao certo quando ele havia se juntado ao grupo. Alguns juravam que ele estava ali desde o embarque no Rio de Janeiro. Outros diziam que ele só apareceu depois do primeiro combate, como se tivesse saído da fumaça. Ele era baixo, magro, de olhos fundos e mãos sempre sujas de terra. Não falava sobre sua família. Não ria, não reclamava. Apenas observava, como quem espera algo que os outros não conseguem ver. Seu uniforme era igual ao dos demais, mas parecia velho demais, desbotado, gasto, como se tivesse atravessado mais guerras do que deveria, e seus documentos eram estranhos. O sargento Mário Braga, responsável pela papelada do pelotão, percebeu isso na segunda semana. Tem algo errado aqui, ele murmurou folheando as fichas à luz de uma lamparina. O nome dele está em 3 listas diferentes, mas com datas que não batem. O tenente Figueiredo se aproximou franzindo a testa. Como assim? Olha aqui. Mário apontou. Nessa ficha ele embarcou em setembro. Nessa outra, ele já estava em Nápoles em agosto. E nessa, não tem data nenhuma, só o nome. Figueiredo pegou os papéis, analisou em silêncio. Erro de digitação. 3 erros, Mário insistiu. Acontece. Mas Mário não estava convencido, porque havia algo mais. Riddle não recebia cartas. Todos os outros soldados tinham alguém. Mães que escreviam sobre saudade, namoradas que mandavam promessas, irmãos mais novos que desenhavam bandeiras tortas no final das páginas. Riddle não tinha nada, nem uma única carta, como se ninguém, em lugar nenhum, soubesse que ele existia. À noite, os homens se reuniam em volta de fogueiras improvisadas, fumando cigarros baratos e trocando histórias de casa. Riddle sempre ficava afastado, sentado num canto escuro, olhando para o horizonte invisível. Esse cara me dá arrepios, disse o soldado Tavares baixando a voz. Por quê? Perguntou Barreto tentando acender um cigarro molhado. Ele não dorme. Como assim? Eu juro. Tavares se inclinou. Eu acordo de madrugada para fazer xixi e ele tá lá, sempre acordado, de olho fixo no nada. Barreto deu de ombros. Talvez ele tenha insônia. Não é insônia. Tavares balançou a cabeça devagar. É outra coisa. Ele tá esperando alguma coisa. Naquela mesma noite, algo aconteceu. Era quase 3 da manhã quando o grito rasgou o silêncio. Os homens saltaram de seus cobertores, corações disparados, mãos buscando rifles. O grito vinha de fora do acampamento.
agudo, desesperado, humano. Alguém viu algo? Berrou Figueiredo, correndo para a entrada. Ninguém respondeu, porque não havia ninguém lá fora. Apenas a neblina, densa, imóvel, como uma parede de gelo. Eu ouvi, sussurrou Tavares, tremendo. Eu juro que ouvi. Eu também, confirmou Barreto. Todos ouviram. Mas Ridley estava de pé no meio do acampamento, olhando fixamente para a neblina como se enxergasse algo além dela. Ridley. Figueiredo se aproximou devagar. Você viu alguém? Silêncio. Ridley! O soldado virou a cabeça lentamente, encarando o tenente com olhos vazios. Eles estão voltando. Figueiredo franziu a testa. Quem? Ridley não respondeu. Apenas voltou a olhar para a neblina, e de algum lugar distante, invisível, veio o som. Passos, lentos, pesados, como botas afundando na lama. Mas não havia ninguém lá. Na manhã seguinte, o tenente Figueiredo recebeu uma ordem estranha. O comando superior exigia a transferência imediata de um soldado chamado Ridley para outra unidade, sem explicações, sem justificativas, apenas uma linha datilografada num papel amarelado. Remover o indivíduo mencionado, não questionar. Figueiredo releu a ordem 3 vezes, confuso. Por que diabos querem transferir esse cara? Ele murmurou para Mário. O sargento deu de ombros. Talvez ele tenha feito algo antes de chegar aqui. Como o quê? Não sei. Mário baixou a voz. Mas você não acha estranho que ele nunca receba cartas? Que os documentos dele sejam uma bagunça? Que ele saiba onde vão cair os bombardeios antes de acontecerem? Figueiredo parou. O que você está insinuando? Nada. Mário ergueu as mãos. Só acho que talvez ele não devesse estar aqui. Mas antes que Figueiredo pudesse responder, outro papel chegou. Desta vez, não era uma ordem de transferência. Era uma ordem de silenciamento. A palavra não estava escrita claramente, mas o significado era óbvio. Neutralizar qualquer menção ao indivíduo. Arquivos devem ser corrigidos. Registros apagados. Figueiredo sentiu um frio na espinha. Eles querem que eu apague ele? Mário não disse nada, porque ambos sabiam o que aquilo significava. Alguém, em algum lugar, queria que Ridley nunca tivesse existido. Figueiredo queimou a ordem. Não podia explicar por quê. Talvez fosse instinto. Talvez fosse medo de se tornar cúmplice de algo que não compreendia. Ou talvez fosse a lembrança do olhar de Ridley naquela noite, encarando a neblina como quem reconhece fantasmas. Ele guardou silêncio. Arquivou o papel como se nunca tivesse chegado. E observou. Porque algo estava mudando. Nos dias seguintes, Ridley se tornou diferente. Não mais silencioso, mas ausente. Ele respondia quando chamado, executava ordens, carregava munição, mas era como se estivesse em outro lugar, como se seu corpo continuasse ali, mas sua mente tivesse atravessado uma fronteira invisível. À noite, os passos voltaram, sempre à mesma hora, sempre vindos da mesma direção, botas afundando na lama, lentas, metódicas, aproximando-se do acampamento e parando exatamente na borda da luz das fogueiras. Os homens pararam de dormir. Tavares começou a ter pesadelos. Acordava suando, murmurando nomes de mortos. Barreto jurava ouvir sussurros em italiano, uma língua que ele não entendia, mas que o fazia tremer. E Ridley simplesmente ficava ali, de pé, olhando, como se esperasse alguém. Foi Mário quem descobriu a primeira pista. Ele estava revisando os registros antigos, tentando organizar a papelada acumulada, quando encontrou algo enterrado no fundo de uma caixa empoeirada. Um relatório, datado de 1943, mais de um ano antes da FEB desembarcar na Itália. O papel estava manchado, rasgado nas bordas, mas o nome era inconfundível. Soldado Ridley, Batalhão de Reconhecimento, Missão Classificada. Mário sentiu o estômago revirar. Isso não faz sentido. Ele sussurrou, virando a página.
O relatório era fragmentado, cheio de lacunas, como se alguém tivesse arrancado trechos inteiros, mas uma frase permanecia intacta, escrita à mão no rodapé. Indivíduo demonstra conhecimento prévio de eventos, suspeita de infiltração, recomenda-se isolamento imediato. Mário leu de novo, e de novo. Conhecimento prévio de eventos. Como Hitler sabia onde os bombardeios cairiam. Como ele conhecia caminhos que não estavam nos mapas. Como ele parecia saber o que ia acontecer antes de acontecer. Mário correu até Figueiredo empurrando o papel em suas mãos. Olha isso! Olha a data! Figueiredo leu em silêncio. Seu rosto empalideceu. Isso é impossível. Eu sei. A FEB só chegou aqui em 1944. Esse relatório é de 1943. Exato. Os dois homens se entreolharam, o peso do impossível esmagando o ar entre eles. Então quem diabos é Hitler? Figueiredo perguntou, a voz rouca. Mário não tinha resposta. Mas antes que pudessem continuar, um grito cortou a noite. Desta vez não era distante. Era dentro do acampamento. Eles encontraram Tavares ajoelhado no chão, agarrando a cabeça, os olhos arregalados de terror. Ele falou comigo! Tavares gritava, tremendo violentamente. Ele falou comigo. Quem? Figueiredo o segurou pelos ombros. Quem falou com você? Ridley. Tavares apontou para o canto escuro onde o soldado costumava ficar. Ele disse que já conhece o lugar onde vamos morrer. Figueiredo virou a cabeça. Ridley estava ali, sentado na escuridão, imóvel como uma estátua. Ridley. Figueiredo caminhou até ele, a voz firme. O que você disse a ele? Silêncio. Ridley. O soldado ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos estavam diferentes, mais fundos, mais vazios. Monte Castelo, ele sussurrou. Figueiredo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que tem, Monte Castelo? É onde vamos cair. Cair? Ridley assentiu devagar. Todos nós, na neblina, no sangue, na lama. Figueiredo recuou um passo. Como você sabe disso? Ridley sorriu. Não era um sorriso humano. Era algo vazio, quebrado, como um reflexo distorcido num espelho rachado. Porque eu já morri lá. Ninguém dormiu naquela noite. Os homens ficaram acordados, agrupados ao redor das fogueiras, sussurrando rezas e segurando rifles como talismãs. Ridley permaneceu sozinho no escuro, como sempre. Mário e Figueiredo revisaram todos os documentos que conseguiram encontrar. Cada ficha, cada relatório, cada menção ao nome de Ridley, e descobriram um padrão. Sempre que o nome dele aparecia, algo inexplicável acontecia. Uma emboscada evitada no último segundo. Um bombardeio que mudou de rota sem motivo aparente. Um pelotão inteiro salvo por um aviso anônimo que nunca foi rastreado. Ele não é um soldado, Mário sussurrou, folheando os papéis. Ele é outra coisa. O que você quer dizer? Eu não sei. Mário esfregou o rosto, exausto. Mas olha isso. Todos esses incidentes aconteceram antes da FEB chegar, como se ele já estivesse aqui, como se ele nunca tivesse embarcado. Figueiredo pegou um dos relatórios. Leu uma linha específica em voz alta. Soldado resgatado de escombros em Salerno. Sem memória, sem identificação, nome fornecido por ele mesmo. Os dois homens se entreolharam. Ele se nomeou. Mário disse devagar. Ninguém sabia quem ele era. Ele simplesmente disse que se chamava Ridley. E todo mundo aceitou? Parece que sim. Figueiredo sentiu o estômago revirar. Então quem é ele de verdade? Antes que Mário pudesse responder, a luz da lamparina tremeu. Uma vez. Duas. Depois, apagou. E no escuro absoluto, eles ouviram. A voz de Ridley, sussurrando algo que nenhum homem vivo deveria saber. Monte Castelo, 21 de fevereiro, 4 da manhã. Neblina fechada. 17 mortos. 32 feridos. Eu entre eles. Figueiredo acendeu um fósforo com as mãos trêmulas. Ridley estava de pé na entrada da barraca, encarando-os com olhos que não piscavam. Como você sabe disso?
Figueiredo perguntou, a voz quebrando. Essa batalha ainda não aconteceu. Ridley inclinou a cabeça, como uma criança curiosa. Não. E então ele sorriu de novo, aquele sorriso vazio, aquele sorriso de algo que não era mais humano. Talvez você esteja certo, tenente. Talvez ainda não tenha acontecido. Ele deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão. Mas vai acontecer. E a voz ecoou distante, impossível. E quando acontecer, eu vou estar lá de novo. Na manhã seguinte, chegou uma nova ordem. Desta vez, não era para transferir Ridley. Era para eliminá-lo. A palavra estava escrita claramente, sem rodeios. Neutralizar imediatamente. Não permitir contato com outros soldados. Apagar todos os registros. Figueiredo amassou o papel, as mãos tremendo de raiva e medo. Eles sabem, ele sussurrou para Mário. Seja lá o que Ridley é, eles sempre souberam. Mário olhou para o acampamento, onde Ridley estava sentado sozinho, olhando para as montanhas. E agora? Figueiredo não respondeu, porque não havia resposta. Apenas a certeza de que algo muito maior e muito mais sombrio estava se aproximando. E que Ridley, de alguma forma, já sabia o final. A ordem ficou esquecida no bolso de Figueiredo. Ele não conseguiu cumpri-la, não por compaixão, não por dúvida, mas porque no fundo sabia que não adiantaria. Ridley não podia ser eliminado, porque Ridley já estava morto. 21 de fevereiro de 1945, a data que Ridley havia sussurrado na escuridão. Monte Castelo erguia-se à frente como um gigante adormecido, coberto por neve e neblina. O destacamento recebeu ordens de avançar antes do amanhecer. Ninguém sabia ao certo o que esperavam encontrar no topo, apenas que era estratégico, apenas que era necessário. Figueiredo olhou para os homens ao seu redor, rostos cansados, olhos fundos, mãos segurando rifles como quem segura crucifixos, e no meio deles, imóvel como uma sombra, estava Ridley. Você sabia que isso ia acontecer, Figueiredo disse, aproximando-se dele. Ridley não olhou, apenas continuou encarando a montanha. Eu sempre soube. Então, por que você não fugiu? Silêncio. Por que você não desapareceu antes disso? Ridley finalmente virou a cabeça. Seus olhos estavam diferentes, mais claros, quase humanos de novo. Porque tem coisas que precisam acontecer, tenente, mesmo quando já aconteceram antes. Figueiredo sentiu um nó na garganta. Você vai morrer hoje, não vai? Ridley sorriu. Um sorriso triste. Verdadeiro. Eu já morri, tenente. Isso aqui é só o eco. E então ele caminhou em direção à linha de frente, desaparecendo entre os outros soldados. 4 da manhã. A neblina caiu como uma cortina de chumbo, densa, impenetrável, transformando o mundo em sombras e sussurros. Os homens avançaram devagar, rifles erguidos, corações martelando no peito. O silêncio era absoluto. Nem o vento ousava soprar. E então, o primeiro tiro. Depois outro. Depois uma explosão que rasgou a terra e jogou corpos para o alto como bonecos de pano. A emboscada. Exatamente como Ridley havia dito. Gritos. Sangue. Metal rasgando carne. O cheiro metálico da morte misturado ao frio cortante da neve. Figueiredo caiu de joelhos coberto de lama e fragmentos de pedra. Seus ouvidos zumbiam, sua visão embaçada. Ao redor dele, homens corriam, gritavam, morriam. E então, ele viu Ridley, de pé no meio do caos imóvel, como uma pedra no meio de um rio de sangue. Os tiros passavam por ele. As explosões explodiam ao seu redor, mas nada o tocava, como se ele não estivesse realmente ali, como se fosse apenas uma projeção, um fantasma caminhando entre os vivos. Ridley! Figueiredo gritou tentando se levantar, mas Ridley não olhou para trás. Ele simplesmente caminhou, em direção ao fogo inimigo, em direção à morte que já conhecia. Tavares estava encurralado atrás de uma rocha, ferido no ombro, sangrando. 3 soldados alemães avançavam em sua direção, rifles apontados. Ele fechou os olhos, esperou o fim, e então ouviu. Passos, lentos, pesados. Aqueles mesmos passos que assombravam suas noites. Ele abriu os olhos e viu Ridley.
caminhando entre os alemães como um fantasma, as mãos vazias, o rosto calmo. Os soldados inimigos viraram-se para ele, gritando ordens em alemão, apontando armas. Mas Ridley não parou. Ele apenas atravessou. E os alemães caíram, um por um, sem um único tiro disparado, como se algo invisível os tivesse arrancado da realidade. Tavares engasgou, incapaz de processar o que via. Ridley passou por ele, ainda caminhando, e sussurrou apenas uma palavra: corra. E Tavares correu. Junto com Barreto, com Mário, com os outros que ainda podiam se mover. Eles correram enquanto Ridley continuava avançando. Sozinho, em direção ao centro da emboscada. Figueiredo o alcançou na beira de uma cratera fumegante. Ridley, pare! Mas Ridley não parou. Ele olhou para trás uma última vez. E naquele olhar, Figueiredo viu tudo. A exaustão de 1000 mortes, a solidão de quem nunca teve escolha, a resignação de quem sempre soube como terminaria. Obrigado por não me apagar, tenente, Ridley disse, a voz suave, quase inaudível no meio do caos. Obrigado por me deixar existir. Mais uma vez. O que você é? Figueiredo gritou, lágrimas misturando-se com a lama em seu rosto. Ridley sorriu. Só mais um soldado que não conseguiu voltar para casa. E então ele saltou. Para dentro da cratera, para dentro da fumaça, para dentro do esquecimento. Quando a batalha terminou, 17 homens haviam morrido. 32 ficaram feridos, exatamente como Ridley havia previsto. Mas entre os corpos não havia nenhum sinal dele, nenhum uniforme brasileiro, nenhum documento, nenhuma prova de que ele estivera ali. Figueiredo procurou por horas, virando destroços, cavando a terra gelada com as mãos nuas. Mário o ajudou. Tavares também. Mas não encontraram nada. Apenas um capacete. Brasileiro. Amassado. Deixado no centro da cratera como uma oferenda. E dentro dele, gravado à mão com algo afiado, um nome. Ridley. Semanas depois, de volta ao acampamento, chegou um envelope lacrado, sem remetente, sem carimbo postal. Figueiredo o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia um único papel, uma lista de nomes. Soldados brasileiros que haviam morrido em combate, em 1943, antes da FEB chegar à Itália. E lá, no meio da lista, escrito à caneta, Ridley, Batalhão Fantasma, morte não confirmada. Figueiredo largou o papel, as mãos tremendo. Batalhão Fantasma? Mário sussurrou ao seu lado. Isso existe? Ninguém respondeu, porque ninguém sabia, mas todos sentiam. Que Ridley nunca havia sido um soldado comum, que ele era algo que a guerra criara e se recusara a liberar. Um eco preso no tempo, uma alma condenada a lutar a mesma batalha infinitamente, até que alguém se lembrasse dele. Nos anos seguintes, veteranos da FEB voltaram ao Brasil. Muitos nunca falaram sobre a guerra, outros contaram histórias de heroísmo, camaradagem, sacrifício. Mas alguns sussurravam sobre um soldado diferente, um homem sem passado, sem família, sem nome nos registros oficiais, um homem que sabia quando iam morrer, que caminhava entre balas sem ser tocado, que salvou dezenas e desapareceu sem deixar rastro. Eles não chamavam pelo nome, porque o nome não estava nos arquivos, mas nas noites silenciosas, quando o vento batia nas janelas e as lembranças voltavam, eles sussurravam. Ridley. E sentiam, como se alguém, em algum lugar distante, ainda estivesse de guarda, esperando, protegendo, incapaz de descansar. Em 1987, um pesquisador militar encontrou uma caixa esquecida nos arquivos da FEB. Dentro dela, fotografias empoeiradas, cartas rasgadas e um relatório classificado sobre um experimento de reconhecimento realizado em 1943. Soldados enviados à Itália antes do desembarque oficial, sem registros, sem documentação, sem retorno previsto. O relatório chamava esses homens de o Batalhão Fantasma, e no final do documento, uma anotação manuscrita. Todos presumidos mortos, exceto um. Nome Ridley, paradeiro desconhecido. Status impossível. O pesquisador tentou investigar mais.
mas todos os arquivos relacionados haviam desaparecido, queimados, rasurados, apagados, como se alguém décadas atrás tivesse decidido que aquela história nunca deveria ser contada. Mas algumas histórias se recusam a morrer, porque não são histórias, são memórias. E memórias não podem ser apagadas, apenas esquecidas. E Ridley nunca foi esquecido. Eles tentaram apagar seu nome, mas a guerra o transformou em lenda. E lendas não morrem, apenas esperam. Antes de você ir, uma última coisa. Existem dezenas de histórias como essa, soldados que desapareceram, batalhas que nunca foram explicadas, segredos enterrados nos arquivos da Segunda Guerra. E eu vou contar todas elas, mas só se você ficar comigo. Então, inscreve-se no canal, ativa as notificações e fica de olho, porque a próxima história é ainda mais sombria e dessa vez tem testemunhas vivas. Nos vemos na escuridão.